E aí, pessoal, tudo certo com vocês? No vídeo de hoje vamos falar sobre variedades linguísticas. Mas antes de começar o vídeo, se você quiser incentivar o nosso trabalho, clica no gostei e se inscreve no canal. Se não quiser, não tem problema, já fica o agradecimento pela audiência e pela companhia. Vamos lá então. Se alguém perguntar, qual é a língua que nós falamos e escrevemos? Ninguém vai ter muita dificuldade em responder que é a língua portuguesa, certo? Mas aí a gente precisa pensar em uma coisa. Será que todas as pessoas, nas diferentes épocas, sempre falaram a língua portuguesa da mesma forma? Certamente não. Isso porque a língua varia em função dos diferentes momentos históricos, dos diferentes espaços geográficos, dos diferentes grupos e das diferentes situações sociais. E isso nos leva às variações linguísticas, isto é, as formas variadas e diversificadas que a língua assume em função de condições específicas. Basicamente, existem 4 tipos de variações linguísticas: as variações históricas, as variações espaciais, as variações de grupo social e variações de situação social. Pensando inicialmente na variação histórica, a gente precisa considerar como a língua varia ou se transforma em cada momento histórico. E aqui basta pensar em palavras que se transformaram ao longo do tempo, como é o caso de cinematógrafo, que se transformou em cinema, pneumático, que se transformou em pneu, bem como vossa mercê, que se transformou em você. Da mesma forma que a gente pode pensar como algumas palavras transformaram o seu significado ao longo do tempo, como é o caso do substantivo armário, que inicialmente significava o lugar onde se guardam as armas, e do verbo escapar, que significava originalmente livrar-se da capa. Essas variações históricas também são chamadas de variações diacrônicas. Dia, que significa ao longo de, e crônica, que vem do grego cronos, tempo, isto é, a variação ao longo do tempo. Outro tipo de variedade é a espacial, que basicamente está relacionada à diferença linguística que se manifesta nas diferentes regiões geográficas. Por exemplo, essa fruta que aparece na imagem, em algumas regiões, é chamada de mexerica, em outras, de vergamota, ou ainda de tangerina. Assim como a mandioca, que dependendo da região pode ser chamada de macaxeira ou aipim. Outro exemplo claro de variação geográfica ou espacial é o sotaque. As diferentes regiões do país e até mesmo as regiões nos diferentes estados possuem sotaques diferentes. Falando nisso, você consegue adivinhar pelo meu sotaque qual é o meu estado de origem? Deixe aí o seu palpite nos comentários. As variações linguísticas espaciais também podem ser chamadas de variações diatópicas. Dia, que significa ao longo de, e tópica, que vem do grego topos, espaço, isto é, a variação ao longo dos diferentes espaços. O próximo tipo de variedade está associado aos diferentes grupos sociais. Essa variação de grupo social ocorre pois as pessoas pertencentes a diferentes grupos utilizam formas linguísticas específicas ao grupo pertencente. Por exemplo, os idosos costumam utilizar um vocabulário distinto do vocabulário usado pelos jovens. Da mesma forma que pessoas de perfis econômicos distintos também não possuem o mesmo jeito de usar a linguagem. Assim, seja pela faixa etária, econômica ou de instrução acadêmica, os diferentes grupos usam variedades específicas respectivas a eles. Essa variação respectiva aos grupos sociais também pode ser chamada de variação diastrática. Dia, que significa ao longo de, e estrática, que remete aos diferentes estratos, isto é, diferentes camadas da sociedade. Assim, essa variação se dá ao longo dos diferentes grupos ou camadas socioculturais. Por fim, o último tipo de variação é condicionada à situação social. Essa variedade situacional ocorre basicamente porque existem situações de uso formal e informal da língua. Ou seja,
Quando, por exemplo, estamos em uma situação informal, como uma conversa entre amigos ou um diálogo familiar, nós usamos uma linguagem mais despojada, sem tomar cuidado com todas as regrinhas de norma gramatical. Por outro lado, se estivermos em uma situação formal, como em um tribunal ou uma palestra científica, a linguagem usada será muito mais cuidadosa com as regras gramaticais, da mesma forma que o vocabulário usado tende a ser muito mais técnico. Então, relembrando, o uso da língua pode produzir diferentes variações. No vídeo de hoje, apresentamos 4 tipos delas: as variedades históricas, as variedades espaciais, as variedades de grupos sociais e as variedades de situações sociais. Certinho então, galera, espero que esse vídeo tenha te ajudado e se você quer apoiar o nosso trabalho, é só clicar no gostei e se inscrever no canal se não for inscrito. Isso deixa a gente muito contente e motivado a produzir mais conteúdos. Valeu, pessoal! Até a próxima e tchau!